Olá, meus queridos, aqui é o pastor José Meninel do Ministério Minha Casa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à sequência de estudos, comentários e meditações nesse pequeno livretinho de Richard Baxter, Conselho aos Pais para Pastorear Seus Filhos. Nós já fizemos a abertura da série, já falamos sobre a introdução do pequeno livretinho e já tratamos do primeiro conselho. Tratamos do primeiro conselho, inclusive, em duas partes. Na primeira parte, nós falamos sobre a depravação total do ser humano. Como que os nossos filhos nascem numa condição de mortos espirituais, uma condição de inimigos de Deus. E como nós nascemos na mesma condição, inclusive fomos nós que passamos essa condição pecaminosa para os nossos filhos. Eles herdaram isso de nós. No segundo vídeo sobre esse mesmo conselho, nós tratamos sobre os sermos gratos pela oferta de um dom maravilhoso para a nossa salvação. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele é a única solução que existe para que possamos ser salvos e ser reconciliados com Deus. Então, na segunda parte do conselho diz o seguinte: sejamos gratos pela oferta desse dom maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E mostrem essa gratidão aos seus filhos, mostrem a eles que existe uma solução para a vida deles, para essa vida pecaminosa deles, para essa vida corrompida deles. O Senhor Jesus Cristo e a obra regeneradora dele na cruz. Então tratamos sobre esses dois pontos. Só que eu queria pegar esse vídeo hoje para falar com vocês sobre os meios da graça que Deus disponibiliza a nós para que nós possamos apresentar essas verdades aos nossos filhos. Eu queria iniciar pegando a Confissão de Fé Batista, de 1689, do Estandarte de Cristo. Essa é a Confissão de Fé Batista do Ministério em Minha Casa. E eu queria tratar justamente sobre o primeiro capítulo, o primeiro artigo desse primeiro capítulo, que diz: a Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Ou seja, a primeira ferramenta que Deus nos disponibilizou, o primeiro meio da graça que Deus nos concedeu para que pudéssemos apresentar as verdades do Evangelho para os nossos filhos é o quê? As Sagradas Escrituras. A Bíblia. A Bíblia é a principal ferramenta. É o que Deus nos deu e nos disponibilizou para que possamos apresentar aos nossos filhos quão pecadores eles são e quão misericordioso, benigno, bondoso, amoroso, gracioso Deus é em nos conceder o seu Filho amado para a salvação de cada um deles, e nossa, inclusive. E é interessante que Paulo mostra isso também na segunda carta dele a Timóteo, falando para Timóteo que, para ele se manter firmado naquilo que ele aprendeu. Da onde? Das Sagradas Escrituras. Olha que interessante. Em 2 Timóteo 3,14 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Para quê? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, as Sagradas Escrituras é a principal ferramenta que Deus nos concedeu para que nós possamos mostrar para os nossos filhos que eles são pecadores, mas que há uma solução em Cristo Jesus, nosso Senhor. Utilize-se da Bíblia, irmãos. Utilize-se da Bíblia para mostrar isso para os seus filhos. Não se apeguem a esses livrinhos ilustrados, essas historinhas, sabe? Essas versões infantilizadas da Bíblia. Não! Pode se apegar também a outras traduções, né? A uma tradução da NVI, a uma tradução da King James atualizada. Utilize-se de outras traduções, mas trabalhe com seus filhos levando a Bíblia para eles, apresentando a palavra do Senhor a eles. Faça com que eles memorizem a palavra do Senhor, memorizem versículos. Faça com que eles meditem sobre esses versículos. Ajude-os a meditar nesses versículos que você apresentar para eles. E como que você vai fazer isso? Você pode fazer isso por meio de devocionais. Faça devocionais com seus filhos. Toda manhã, toda tarde ou toda noite, faça pequenas devocionais, orando com eles, orando por eles, ensinando eles a orar.
ensinando eles a interceder por outras pessoas, a serem gratos a Deus por tudo que Deus tem concedido, inclusive por nosso Senhor Jesus Cristo, serem gratos por essa salvação disponibilizada a nós em Cristo Jesus. Ensine-os, leve-os a cantar, ensine hinos a eles, ensine salmos, cantando com eles salmos diante do Senhor. Apresentem a Cristo Jesus por meio dessas graças que Deus disponibilizou a nós. Além das meditações, onde você vai apresentar a Bíblia para eles, levá-los a meditar sobre as Sagradas Escrituras, você também pode fazer o quê? Um culto doméstico com eles. Faça um culto doméstico onde você vai orar, vai cantar, vai ler a palavra do Senhor, vai apresentar a palavra do Senhor, sempre com o foco de mostrar para eles que eles são pecadores, mas mostrar para eles que eles têm um Redentor. Alguém que morreu na cruz por eles, a quem eles devem crer e confiar para que sejam salvos. Apresentem isso aos seus filhos. Não apresentem a palavra de Deus como a gente vê naquelas escolinhas dominical, sabe, onde são contadas as historinhas, como por exemplo de Noé, que Noé foi escolhido por Deus por ser um homem justo, íntegro, reto. E aí você tem que falar para o seu filho, agora você seja justo, íntegro e reto para que Deus te escolha. Isso não é verdade, isso é mentira. Tente olhar nas Sagradas Escrituras mostrando que seus filhos são pecadores. Na história de Noé, por exemplo, quem são seus filhos? Aquele povo que estava rejeitando a Deus. Esses são seus filhos, esses somos nós. E Noé é a figura de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio pregando o quê? Arrependimento, arrependam-se e entrem na arca. Entrem na arca da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Mostrem isso para os seus filhos. Mostrem que eles são pecadores, mas que eles têm um Salvador disponível a eles. Amém? E que Deus abençoe vocês. Deus dê graça a vocês nesse propósito, de modo que vocês possam chegar no objetivo de mostrar que seus filhos são pecadores e que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador que eles precisam. Não há outro meio.